Bom, vamos andando então, povo. Seguinte, nossa aulinha hoje é sobre colisões. Aplicação direta daquela coisa de conservação da quantidade de movimento que a gente já havia comentado em outra situação, em outra oportunidade, na nossa aula anterior. E agora nós vamos colocar também no jogo elementos associados à energia, tá? Como que a energia aparece aqui dentro das nossas discussões em torno das colisões, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso papo. Deixa eu só mudar a cor da minha canetinha. Vamos lá. Colisões. Colisões, por definição, se a gente quiser trabalhar com alguma definição assim, são eventos em que existe troca de quantidade de movimento e troca de energia, transferência. Uma colisão nada mais é do que um evento em que a gente tem troca de energia e também de quantidade de movimento, que eu vou escrever para a gente aqui com aquele nome obscuro que aparece menos, né, que é o momento linear. Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Guarde sempre o fato de que essas duas coisas vêm com nomes diferentes e o examinador sabe disso e ele sabe que a gente não lembra e ele é otário. Nunca esqueça disso, tá? Então, no evento de colisão, o que eu tenho, no evento de colisão mecânica especificamente, que é o que a gente vai tratar aqui, eu tenho aplicação de forças que alteram a velocidade dos corpos envolvidos na colisão. Alteram para mais, alteram para menos, alteram a orientação, alteram o sentido. A forma como a velocidade pode ser modificada, ela varia muito a depender do caso de colisão que nós temos. Mas eu posso sempre ter mudança nessa velocidade. Se houver uma colisão, haverá mudança na velocidade dos corpos. Se não tiver mudança de velocidade, então a colisão ela não se fez presente, ela não aconteceu. Então o que você precisa guardar é isso. Como nós vamos trabalhar em colisões com essas duas grandezas físicas especificamente, então eu vou tratar com você aqui de dois passos envolvendo energia e quantidade de movimento que nós precisaremos dar para fazer o tratamento correto de um evento de colisão. Pensando nisso, então, olha só, o primeiro passo que você precisa dar sempre é a análise da quantidade de movimento. Nas nossas colisões, tá? A gente está falando aqui de colisões em geral. Nas nossas colisões em geral, haverá sempre conservação da quantidade de movimento. Ou seja, no processo de colisão, eu nunca vou precisar me preocupar com a ação de agentes externos. A força resultante externa sobre o sistema sempre será nula. Vantagem desse tipo de coisa: existe conservação da quantidade de movimento. Então, o examinador ele vai trabalhar com você as velocidades em uma colisão imediatamente antes, imediatamente depois da colisão. E como o evento de colisão acontece no intervalo de tempo muito pequeno, próximo de zero, então eu posso admitir a conservação da quantidade de movimento. Isso, portanto, garante para mim quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Olha, observa o meu cuidado aqui com escrever os vetores em cima dessas quantidades de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. No caso da colisão em especial, você vai precisar também adotar um sentido para chamar de positivo. Eu preciso me preocupar com a orientação, portanto, das velocidades no evento de colisão, tá bom? A outra forma que a gente vai, a outra grandeza que a gente vai buscar aqui para ajudar a gente com as colisões é a energia na forma de um coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição.
Esse coeficiente de restituição, ele é dado pela razão entre a velocidade relativa depois da colisão e a velocidade relativa antes da colisão. Então, o coeficiente de restituição é velocidade relativa depois pela velocidade relativa antes da colisão. Quando eu falo velocidade relativa para você aqui, eu estou me referindo àquela forma de tratar as velocidades na aproximação e no afastamento que nós discutimos lá no início do nosso curso, quando nem tinha pandemia. Quer dizer, tinha pandemia já, pelo menos um iniciozinho dela. Estava bem concentrada ainda na Europa, um pouco na Ásia ali, especialmente na China, né? E depois começou a espalhar e inclusive veio e pegou a gente aqui. Não de surpresa, né? Muito mais com desatenção do que com surpresa. Mas enquanto nós tínhamos aulas presenciais, eu comentei com vocês a respeito de velocidades relativas. Lembra? Quando os corpos estão viajando no mesmo sentido, você subtrai as velocidades. Quando os corpos estão viajando em sentidos contrários, você soma as velocidades. Então, eu vou colocar aqui uma observaçãozinha só para você relembrar essa coisa de velocidade relativa. É assim, ó, corpos que viajam no mesmo sentido, tá? Você subtrai as velocidades. Corpos que viajam em sentidos contrários, você soma essas velocidades, tá? Então guarda essa relação entre velocidades aí, porque a gente vai precisar de novo dela. Tudo jóia? Como funcionam essas velocidades relativas? O coeficiente de restituição, ele entra aqui nesse caso como uma ferramenta para auxiliar a gente no domínio sobre o que vai acontecer com a energia envolvida no processo de troca, tá? Eu posso ter esse coeficiente de restituição sendo 0, sendo 1 e variando de 0 até 1. Mas isso é também algo que demanda a atenção de você, porque ele, por variar de 0 a 1, dá a impressão de que ele pode ser visto como um percentual de alguma coisa. Gente, coeficiente de restituição não é percentual de nada, tá bom? Guarda contigo que esse coeficiente de restituição, ele é apenas uma informação a respeito da energia, de como tudo funciona, tá? Então, quando você estiver trabalhando com coeficiente de restituição, guarde com você que se ele for igual a 0, eu tenho uma condição, se ele for igual a 1, eu tenho outra condição. E de fato, né, quando ele é igual a 1, eu tenho conservação da energia cinética do problema, eu tenho conservação da energia mecânica. Se por acaso ele for igual a 0, eu tenho dissipação máxima. Essas coisas todas a gente vai escrever já, tá? Mas ele não é relativo a um percentual. Se eu tiver um coeficiente de restituição igual a 0,4, não quer dizer que eu tenho 40% de aproveitamento, ou de perda, ou de qualquer coisa que seja. Coeficiente de restituição não é um percentual, tá? Guarda muito isso com você, tá bom? Para você não cometer erros no futuro quando a gente estiver trabalhando com a interpretação desses valores. Então, qual é a condição aqui do coeficiente de restituição? Como que ele aparece no meio de tudo? Então é assim, ó. Primeiro, o nível mais alto, né? Vamos começar pelos extremos. O mais alto, quando esse coeficiente de restituição é igual a 1. Dizemos então que, nesse caso, a colisão é uma colisão perfeitamente elástica. Então, colisão perfeitamente elástica ou simplesmente elástica, tá? E aí eu digo também para você que a conservação da energia cinética, a energia cinética final, é igual à energia cinética inicial. Assim, gente, ó, você tem dois corpos que estão colidindo.
Então, o que nós temos ali são duas coisas que vão bater uma com a outra. Então, se dois corpos colidem e a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão, quer dizer o que para mim? Assim, ó, a energia cinética quando eles vêm, então a energia cinética desse, mais a energia cinética desse, dá um valor. Aí eles batem, aí eles voltam. Por exemplo, voltam. Depois que eles voltam com velocidades assim. Aí a energia cinética desse, mais a energia cinética desse, depois da colisão, se eu somar essas duas energias, vai dar igualzinho o que eu tinha antes da colisão novamente, tudo bem? Isso é conservação da energia cinética para mim. O outro extremo é o caso em que o coeficiente de restituição é igual a zero. Então, se por acaso o coeficiente de restituição for igual a zero, nós chamaremos essa colisão de colisão inelástica. Tá? Quando a colisão for inelástica, é porque a quantidade de energia do sistema vai sofrer muito no processo de colisão. Eu tenho o que a gente chama aqui de dissipação máxima da energia. Inclusive, eu vou usar um sinalzinho que eu não sei se vocês conhecem, que é assim, ó, a gente costuma dizer que numa colisão inelástica, a energia cinética final é muito menor que a energia cinética inicial. Esse menor que eu coloquei aí, tá? Ele implica pra gente muito menor, tá? Isso quer dizer para mim, portanto, dissipação máxima. Dissipação máxima de energia, tá? Que é outro detalhe que eu quero que você tenha atenção, porque essa coisa de dissipação máxima não quer dizer dissipação total. Por mais que o nome dê a entender ou leve alguma coisa nesse sentido, não é. A gente está falando de energia cinética. Então, corpos, a depender de como eles foram construídos, a depender do que eles foram feitos, eles podem colidir de modo a conservar a energia cinética ou não. Então, eu construí aqui corpos que, dentro de todas as possibilidades de colisão a que eles estão sujeitos, nesse caso da colisão inelástica, tenho uma colisão em que o máximo de energia é jogado fora. Pode ser que seja tudo, pode não ser, tá? Depende da situação. Mas o que eu preciso que você guarde no momento é que a energia cinética ela é dissipada ao máximo quando a colisão for inelástica. Para isso acontecer, o coeficiente de restituição, de novo, tem que ser igual a zero. O que isso significa? Acompanha aqui, ó. Se por acaso o coeficiente de restituição é a relação entre a velocidade relativa depois da colisão pela velocidade relativa antes da colisão, e eu estou admitindo ele como zero, quer dizer então que antes da colisão, o valor desse coeficiente de restituição, ele existe, e depois da colisão, esse valor desse coeficiente de restituição não existe mais. É como se, para dar zero, aquela razão ali, eu tenho que dividir alguma coisa por... tenho que dividir zero por alguma coisa. Seria algo desse tipo, seria essa a interpretação. Para que a velocidade relativa depois da colisão seja zero, o único jeito é, após a colisão, os corpos nem se afastam, nem se aproximam, mas se eles já bateram, quer dizer então que eles estão grudados um no outro. A colisão inelástica acontece quando, depois da colisão, os corpos ficam presos um ao outro. Então, pensando nisso, depois da colisão, na colisão inelástica, nós teremos corpos presos um ao outro. Presos, ligados, aí você interpreta da maneira que você achar mais bonitinho, tá? Mas presos, ligados, vai me dar a mesma linha, digamos assim, interpretativa, tá? Então, tanto faz como você vai
ler ou escrever isso. O que importa é que eles estejam com a mesma velocidade depois da colisão, tá? E já que nós temos aqui o caso máximo, o caso mínimo, o caso intermediário seria o da colisão parcialmente elástica. A colisão cujo coeficiente de restituição está entre 0 e 1 é chamada de colisão parcialmente elástica. Tá? E aí, nesse caso, eu tenho parte da energia restaurada ao sistema, parte da energia dissipada pela colisão. A gente costuma dizer, nesse caso, que a energia cinética final é simplesmente menor que a energia cinética inicial. Menor quanto, professor? Não sei, não sei. Pode ser 95%, a diferença entre uma e outra é de 5%. Tá? O fato de uma ser diferente da outra já para mim traz isso como uma colisão parcialmente elástica. Quanto mais próximo de um, mais próximo da conservação, quanto mais próximo de zero, mais próximo da dissipação máxima, tá? Guarde isso com você. Tudo bem até aí, meu povo? Tudo bem? Diga aí para mim se você tá numa boa, se você tá tranquilo, se você entendeu tudo que eu quis dizer. O que você está achando da transmissão aí? Tá funcionando? Você está acompanhando direitinho? Manda pelo chat aqui do YouTube, porque só de rapidinho, né? Só para eu saber como é que tá, se você tá gostando aí do bagulho. A qualidade melhora, né? Já me disseram que a qualidade melhora bastante. Então, acredito que essa ferramenta vai ser bem útil pra gente mais pra frente, tá? Deixa eu te dar então agora alguns exemplos de como que isso tudo funciona. Lembre-se que existe um atrasozinho. Então eu estou falando aqui com você algo que eu disse há mais ou menos 20 segundos atrás, tá bom? Ótimo, maravilha. Ó, por exemplo, eu só estou olhando a resposta de vocês agora, então 20 segundos depois, né? Isso é engraçado, a gente vai se virando com esse negócio. Bom, vamos lá, vamos para alguns exemplos aqui do que acontece com essa coisa de conservação da quantidade de movimento, conservação da energia. Você anotou essa última? Anotei sim, Yasmin, anotei sim. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Tá aqui anotadinho, tá bom? Essa coisa de colisão parcialmente elástica. Deixa eu fazer uma marquinha aqui para você. É porque ela estava em verde, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo, assim como o nosso bloco de notas, lá no Classroom, tá bom? Para você acompanhar lá. Show! Vamos continuar então. Vamos aos nossos exemplos. Olha só, exemplo 1. Vou colocar uma condição aqui. Exemplo 1. Que é o seguinte: dois corpos A e B, tá bom? Um corpo A de massa M e velocidade... Opa, deu um bode aqui. E velocidade 3 metros por segundo, que vai colidir frontalmente, isso é importantíssimo, tá? Vai colidir frontalmente com um corpo B de massa também igual a M e velocidade 1 metro por segundo, tá? Professor, você acabou de dizer que eles vão colidir frontalmente, mas eles estão com a velocidade no mesmo sentido. Então, colidir frontalmente, diferentemente daquilo que normalmente é dito no DFTV, não quer dizer bater de frente, tá bom? Colidir frontalmente quer dizer colidir com centros de massa alinhados. Isso é importantíssimo pra gente. Tá? Então, na prática, dizer para ti que eu tenho uma colisão frontal nada mais é dizer que a colisão aconteceu com as velocidades na mesma direção, tá? Mais ou menos desse modo aqui. As duas velocidades estão alinhadas. Você vai ver e ouvir também várias vezes esse termo colisão frontal. Não quer dizer bater frontalmente. Tá bom? Guarda isso porque uma vez a ONB, pelo menos, o Enem não vai ser otário desse tanto contigo, não. Mas a ONB uma vez disse duas coisas colidem frontalmente. E não disse qual era o sentido da velocidade. Cara, que pepino que isso deu, velho. Horrível. Mas
O objetivo, inclusive, do examinador era exatamente esse, né? Deixar a galera em torno da dúvida ali, para a galera interpretar por si só que a colisão frontal era bater de frente, e não é, tá bom? Então, vamos continuar aqui com o papo, né? Esses dois corpos vão bater, eles vão colidir aqui, ó. Vão colidir, deixa eu colocar o momento da colisão. Mais ou menos assim. E essa colisão entre eles não é uma colisão qualquer. Essa colisão é uma colisão em que o coeficiente de restituição é igual a 1. Mais ou menos assim, tá bom? Pergunta para vocês então. Essa é a condição que eu tenho. Bem simples, bem objetivo, tá? Essa é a condição. Pergunta: quais são as velocidades dos corpos A e B depois da colisão? Então, qual a velocidade do A, que eu vou chamar aqui assim, ó, VA? Qual a velocidade do B, VB, depois da colisão, tá? Esse é o nosso objetivo por enquanto aqui. Quais as velocidades dos dois corpos? Como que a gente faz a análise desse tipo de problema? A gente sempre parte do momento da colisão. No instante em que a colisão aconteceu, a disposição dos corpos na colisão era algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Os dois corpos batem, corpo A bate no B. Existe, portanto, força aplicada de A sobre B. Então, existe uma força aplicada pelo corpo A sobre o corpo B. Assim como existe força aplicada pelo corpo B sobre o corpo A, tá? Já que todas as forças que existem sobre A e sobre B são forças que vêm da troca de interação entre eles, ou seja, veja que essas duas forças FBA e FAB que eu desenhei formam juntas um par-ação-reação. Já que essas forças se comportam então como forças que vêm da interação entre eles, eu posso dizer que as forças que existem são todas internas. Resultado, o sistema está isolado da ação de forças externas. Então, existe, portanto, conservação da quantidade de movimento. Vai haver conservação da quantidade de movimento. Olha, isso é análise. Eu já tinha dito para você que as nossas colisões serão colisões em que há conservação da quantidade de movimento. O examinador vai dizer assim, ó, considere as velocidades imediatamente antes, imediatamente depois da colisão, exatamente para que a gente possa se restringir a essa condição de conservação. Então, para esse problema, aplicando aquelas duas condições que eu disse para você, o que vai acontecer? Vamos à primeira condição. A primeira era relativa à variação da quantidade de movimento, igual a zero. Eu dizia para você assim, ó, quantidade de movimento final igual quantidade de movimento inicial. Não esquece que isso aqui é vetorial, tá? Guarde o fato de que essas grandezas são vetoriais. Isso é o que vai te dar trabalho, tá? É a única coisa que eu tenho certeza que vai tentar atrapalhar a sua vida. Aí, já que é vetorial, você precisa admitir um sentido. Vamos chutar, vamos admitir que o sentido positivo é para cá, para a direita, ó. Tanto faz para onde você adota, tá? Eu vou admitir ele positivo para a direita para facilitar a minha vida. Isso faz então com que a velocidade do A seja positiva e a velocidade do B seja positiva também, uma vez que as duas estão para a direita. Ótimo. Então, como é que fica essa quantidade de movimento inicial? Então, vamos escrevê-la. Vai ser assim, ó. Quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B antes da colisão. Quantidade de movimento final é a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B, só que agora depois da colisão. Vou botar esse linha, esse apóstrofozinho aí, só para dizer que eu estou tratando dessas velocidades depois da colisão. Então, antes da colisão, o que temos? Massa vezes velocidade para o A. Então, massa do A vezes a velocidade do A, que vale 3. Opa, minha mão escorregou.
que vale 3 aqui, positiva, mais massa vezes velocidade do B que vale 1 é positivo também. Positivo também, mais ou menos assim, tá? Então, m vezes mais 3, m vezes mais 1 antes da colisão. Agora vamos à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final, ela de novo vai ser massa vezes velocidade. Só que como eu disse para você, eu te perguntei essas velocidades. Você não sabe para onde elas estão. Então, eu tenho agora um problema de definição de orientação das velocidades, que é um problema muito grande, uma vez que eu dependo dessa manipulação de orientações para definir com clareza como que vai ficar a quantidade de movimento aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente precisa dar um jeito nessas orientações. Vou te ensinar uma técnica Jedi secreta aqui para você aplicar as orientações de maneira correta, tá? Como que você vai fazer para se virar com essas orientações? Você vai chutar. Não, professor, tu tá de sacanagem. Peraí, como é que é para fazer? É para chutar, isso mesmo. Só que você não vai chutar de qualquer jeito, não. Você vai chutar assim, ó. Você vai dizer que depois da colisão o B tá indo para um lado e que depois da colisão o A tá indo para o outro. Professor, isso não faz sentido. Se eu não sei para onde tá, como é que eu posso dizer que um vai para um lado e um vai para o outro? Então, você não sabe. Por isso que o nome da técnica chama chute, né? Basicamente. Você não sabe para onde as coisas estão. Eu estou chutando aqui para que eu tenha uma possibilidade remota de trabalhar com essas orientações. Inclusive, chutar para um lado e para o outro tem um objetivo, tá? Mais para frente você vai ver que o objetivo é esse. Então, vamos continuar. Agora que eu chutei essas velocidades em sentidos contrários, como que vai ficar então a quantidade de movimento final do sistema depois da colisão? Olha só que loucura, ó. Já que o B está para a direita, mantém aquele referencial que a gente havia discutido, viu? Tá ali o positivinho. Já que o B está para a direita, então a velocidade do B é positiva. Se o A está para a esquerda, então a velocidade do A agora é negativa. Então a gente fica assim, ó, massa vezes velocidade. Então, massa vezes a velocidade do A, que é menos VA, mais massa vezes a velocidade do B, que é mais VB, tá? Todo mundo entendeu aí? Fala para mim se você entendeu direitinho o que aconteceu com esse sinal, tá? Recapitulando, eu chutei as orientações das velocidades depois da colisão para poder fazer uma estimativa do que vai acontecer com as quantidades de movimento, tá bom? Porque se eu não te der essas orientações, você vai fazer implicitamente como se elas estivessem positivas. Isso tem consequências no próximo passo, tá? Então, antes de chegar no próximo passo, vamos simplificar. Você pode escrever aí no chat para mim se tá tudo ok, se você entendeu direitinho essa coisa do chute. Isso é procedimental, tá bom? Procedimento. Questão de colisão. Nossa, vi que é questão de colisão. Então, você vai executar, tá bom? Não tem que ficar discutindo por que a vida gira desse modo, não. Isso aqui você vai fazer desse jeito, tá bom? Então, ó, aqui eu posso colocar essas massas todas em evidência. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Posso colocar essas massas todas em evidência. Quando eu colocar elas em evidência, vai morrer todo mundo, assim, ó. Tudo desse jeito, tudo desse jeito. Top. Então, a gente fica com menos VA mais VB. Deixa eu escrever. Então, menos VA mais VB igual a 3 mais 1, deixa que eu faço, 4. Pronto, da primeira condição, a primeira equação. Agora eu vou para a segunda condição, para montar uma segunda equação, e aí a gente conseguir fechar o nosso problema com clareza. Qual é a segunda condição? Energia. Nessa colisão, o coeficiente de restituição é igual a 1. Professor, como é que você sabe que ele é igual a 1? Eu disse, olha só, eu considerei nessa colisão
uma colisão com coeficiente de restituição igual a 1. O examinador pode dizer isso para você de diversos modos. Ele pode dizer assim, ó, considere que o coeficiente de restituição é igual a 1. Considere que o coeficiente de restituição considere que a colisão é perfeitamente elástica. Ou considere que a energia se conserva, tá? Independente da forma como ele tratar, sempre vai ser relativo à conservação de energia. Se o coeficiente de restituição for 1, se a energia se conserva ou se a colisão é perfeitamente elástica, eu sempre digo a mesma coisa desses três modos. Tudo bem? Então vamos voltar. O que acontece aqui, então? Já que o coeficiente de restituição é igual a 1, isso quer dizer que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Mais ou menos assim. Vamos escrever. Ó, coeficiente de restituição vale 1. Isso é igual a velocidade relativa antes da colisão. Vamos voltar no problema? Antes da colisão, as duas velocidades estão no mesmo sentido. Uma vale 3, a outra vale 2. 3 menos 2... Vale 1, desculpa. Uma vale 3, a outra vale 1. 3 menos 1, 2. As duas estão no mesmo sentido, subtrai. Então, depois, antes da colisão, 3 menos 1. Depois da colisão, agora ficou louco, ó. Depois da colisão, como foi que nós chutamos? Não foi em sentidos contrários? Então, se está em sentido contrário, soma. Aí a gente vem para aquela outra história que eu comentei contigo. Se você não chutar, se você não fizer nada, você vai considerar que as velocidades estão no mesmo sentido. Se considerar que elas estão no mesmo sentido, então tem que ser VB menos VA. Eu não sei qual das duas velocidades é maior, mas se eu considerar que elas estão no mesmo sentido, o corpo que sofreu a colisão, ele vai ter que ter velocidade maior depois da colisão. Senão você está dizendo implicitamente que depois da colisão os corpos vão bater de novo. E fisicamente isso é inviável. Você agora errou a física do problema. A matemática não vai te salvar. Então, para que você não corra riscos de errar física, então vamos chutar fisicamente o que a gente espera, por mais que esteja errado, e depois a gente fisicamente corrige. E eu vou te mostrar como que isso vai acontecer. Até porque no meu problema, o chute que eu dei está errado, né? Vou te mostrar. Então, velocidade relativa depois da colisão. Como elas têm sentidos contrários, soma as duas. Então, a gente vai ficar com VA mais VB. Mais ou menos desse jeito. Então, ó, organizando, ficamos com VA mais VB. 3 menos 1 dá 2, passa multiplicando 2. Mais ou menos assim. Veja que o procedimento é o mesmo, agora de uma maneira bem simples, tá? Veja que o procedimento é o mesmo independente do valor do coeficiente de restituição. Só para que você consiga visualizar o que acontece, o que nós temos ali é um coeficiente de restituição que vai ser multiplicado pela velocidade relativa antes da colisão. Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, tinha dado 2 vezes o coeficiente de restituição, que era 1, vai dar 2, inevitavelmente. Agora, se esse coeficiente de restituição tiver outro valor, você multiplica pelo valor que ele admitir na condição, no problema que você estiver fazendo. Voltando. Da segunda condição, à segunda equação. Juntando agora as duas equações, a gente vai ficar com o seguinte, olha só, se liga. Não é isso mesmo. Então, ó, menos VA mais VB igual a 4 e VA mais VB igual a 2. Como são duas equações bem simples aqui de serem trabalhadas, eu vou somar as duas, ó. Somando elas, menos VA com VA morre. Mais ou menos assim. Então, a gente fica com 2VB igual a 6. Isso implica que VB é igual a 3
metros por segundo. Pronto, top. Resolvemos. Ah, não, falta o A, né? Vamos calcular o A. Ó o A. Portanto, VA tá dando para mim, ó, passo 3 aqui da segunda equação, passo 3 para o outro lado, vai ficar menos. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 metro por segundo. Ó que top. Presta atenção, hein? Qual a rapidez do B depois da colisão? 3. Qual a rapidez do A depois da colisão? 1. Só que o A está com menos. O que esse menos significa para a gente, no caso de eu resolver o problema e encontrar um sinal negativo? Nós já admitimos orientações, então não tenho que me preocupar com orientações mais. Só que se aparecer esse menos aí nas minhas contas, ele tem um significado muito especial, que é o quê? Ele indica para mim que eu errei o chute. Errei o chute. Tá? Só se o menos aparecer. Se não aparecer, tá tudo ok. Tá tudo ok. Se aparecer um menos, eu errei o chute. Professor, e aí se eu errei o chute, o que eu tenho que fazer? As contas tudo de novo? Não, velho, não. Aqui eu já te dei um método que funciona mesmo que esse chute dê errado. Se você tiver errado o chute, você vai fazer assim, ó. Você volta lá no problema, volta aqui no problema e faz assim, ó. O A velocidade dele não é menos 1 metro por segundo, é mais 1 metro por segundo. Então, se aparecer aquele menos, eu simplesmente inverto o sentido da velocidade do corpo que eu chutei lá no início do problema. Tudo bem? Tudo beleza? Então, se por acaso o menos aparecer, você simplesmente muda o sentido da velocidade, tá? Diz aí para mim se você acompanhou direitinho, tá? O único detalhe estranho que nós temos dentro dessa discussão como um todo é essa história desse menos, tá? É a única coisa que eu preciso que você seja extremamente atento para não ter problema nenhum, tá bom? Então, diz aí para mim, ficou tudo ok? Você entendeu direitinho essa história desse menos aí? Agora a gente vai ver o que aconteceu aqui dentro desse problema, tá bom? A ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Observe que o corpo A antes da colisão tinha velocidade 3 metros por segundo e que o corpo B antes da colisão tinha velocidade 1 metro por segundo, ambas para a direita. Veja que depois da colisão, o corpo A passou a ter velocidade 1 metro por segundo, enquanto o corpo B passou a ter velocidade 3 metros por segundo. De novo, ambas para a direita, tá? Presta atenção porque dá a impressão de que simplesmente eu tirei a velocidade de um e coloquei no outro. Ou seja, é como se eles simplesmente tivessem trocado de velocidades. Toda vez que a colisão for perfeitamente elástica entre corpos de massas iguais, então eu terei transferência total de momento linear. O que isso significa, professor? Troca de velocidades, tá? A velocidade de um simplesmente passa para o outro em módulo, direção e sentido. Mas, ei, bicho, somente se a colisão for elástica e se eu tiver massas iguais. Massas iguais, colisão elástica. Então, deixa eu te mostrar como que isso vai acontecer aqui, olha só. Essa é a condição que eu preciso respeitar, tá? Então, é assim, ó, massas iguais, coeficiente de restituição igual a 1. Se isso aqui acontecer, haverá, portanto, troca de velocidades.
tá? É isso aqui que acontece lá com aquele pêndulo de Newton, né? O Enem já cobrou esse pêndulo de Newton uma vez, ele colocou na prova lá uma referência. Na ocasião, o pêndulo tinha esferas de massas iguais e tinha também, era sujeito, né, a colisões elásticas. Ele dizia tudo isso no texto, tá? Para quem não lembra, para quem não tem, para quem não está acostumado aí com essa história do pêndulo de Newton, eu vou te mostrar. O pêndulo de Newton é aquele pêndulo que contém várias esferinhas, né, que ficam balançando, tá? Pêndulo de Newton, né? É aquele pêndulo que a galera costuma ver por aí, ó. É esse tipo de pêndulo aqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu carregar. Olha só, vou abrir aí a página do Mercado Livre para você, tá? Se você quiser brincar com esse pêndulozinho. Isso aí é o pêndulo de Newton, tá bom? Inclusive tá custando R$ 43 aqui, de 18 centímetros. Cara, 43 pau, 18 centímetros, velho. Pera aí. 18. Não compra esse não, viu? É muito pequenininho. Não vai dar barato nenhum, não. Vai na feira dos importados comprar um ali que eu acho que vai ser mais legal, tá? Então, isso é o pêndulo de Newton. Graças a ele ter massas iguais e as colisões puderem ser aproximadas para colisões elásticas, então, quando eu levantar uma bolinha, que eu soltar, a colisão vai empurrar do outro lado uma bolinha só. Se eu levantar duas bolinhas, quando eu soltar, que eles baterem do outro lado, vai empurrar duas bolinhas. E assim sucessivamente. Quanto mais bolinhas você levantar, mais bolinhas você vai movimentar também depois da colisão. Professor, se eu levantar todas vão continuar se movimentando. Não vai ter colisão nenhuma aí nesse caso, né, meu filho? Então, caso haja colisão, eu vou movimentar exatamente a massa que provocou a colisão, tá? Eu nem sei se tem aqui, antigamente tinha uns GIFs animados bem legais, né, que mostravam esse tipo de comportamento. Ah, aqui achei, olha só que top, ó. Aqui nesse caso, dessa figurinha, ó, eu tenho uma bolinha que move uma bolinha do outro lado, da mesma forma, tá? Vale a mesma ideia para o caso de você ter mais bolinhas se movimentando, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um com mais em movimento. Aqui, olha só. Esse tá meio feio, tá, gente? Mas dá para ter ideia. Olha só o que acontece. Ó. Aqui ele movimentou duas. São 5 bolinhas, 5 esferas. Você solta duas, elas batem, empurra duas do outro lado. De novo, só funciona se as massas forem iguais e a colisão for perfeitamente elástica. Tudo bem? Então tá bom, vamos para mais um exemplo. Deixa eu te mostrar mais um exemplo aqui de como essa coisa toda funciona para tu ver de qual é. Então vamos lá. Ó, exemplo 2. Exemplo 2. Agora eu tenho uma esferinha A de massa 2m. Alguém falou comigo, professor, nessa condição há também conservação da direção da velocidade, como o exemplo que você errou o chute? Sim, Euric. Vai haver a conservação também da direção da velocidade, tá bom? Eu tenho conservação da velocidade, eu tenho troca da velocidade como um todo, tá bom? Eu tenho a manutenção da velocidade como um todo, em módulo, direção e sentido. Então, eu conservo a direção da velocidade, sim, tá bom? Se uma velocidade estava para a direita, os dois corpos trocam de velocidade, o que recebeu a colisão continua com velocidade para a direita, do mesmo jeito, tá bom? Aqui, nesse exemplo, é uma situação diferente, olha só. Uma esferinha A de massa 2m, só para facilitar, e uma esferinha B de massa m. Essa esferinha A, ela tem velocidade 4 metros por segundo e a esferinha B tem velocidade 1 metro por segundo. As duas vão bater e agora, na minha colisão, aqui na minha colisão, olha só, o coeficiente de restituição vai ser igual a 0, tá? Ou seja, agora a colisão que eu estou propondo para você é uma colisão perfeitamente
inelástica, ou simplesmente inelástica, caso você queira tratá-la desse modo, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Pergunta qual a velocidade de A e B depois da colisão, tá bom? Depois da colisão, o que vai acontecer com a velocidade deles? Gente, todos os problemas que você vai encontrar no seu material remetem exatamente à mesma coisa. Qual a velocidade depois da colisão, tá? Eu diria para você que esses dois exemplos aqui resumem tudo que eu tenho para dizer para você, independente do problema de colisão que você encontrar. Basta você ver como que a interpretação vai atrapalhar um pouco mais, mas todos os problemas de colisão envolvem rigorosamente a mesma coisa, que é perguntar o comportamento da velocidade depois da colisão, tá? Então, o que acontece com as velocidades desses corpos depois que eles batem? Vai ficar mais ou menos assim, olha só. Já que o coeficiente de restituição é igual a zero, depois da colisão eles vão bater e vão ficar grudados e vão se movimentar com uma velocidade v que eu quero descobrir. Primeira condição, são duas. Primeiro você conserva a quantidade de movimento, depois você vê o que acontece com a energia. Então, primeira condição, variação da quantidade de movimento igual a zero. Então, a gente fica com o seguinte, ó, quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Não esquece que isso aqui é vetorial. Então, eu preciso chutar uma orientação, olha só. Vou dizer que para cá, para a direita, é positivo, para facilitar a minha vida. Então, ficamos assim. Ó, quantidade de movimento final. Essa é a mais fácil, né? Porque os dois grudaram, eles vão estar com velocidade para o mesmo lugar. Então, fica massa do A mais massa do B. Então, massa do A mais massa do B vezes a velocidade. Eles estão grudados, inevitavelmente a velocidade é a mesma, tá? Quantidade de movimento antes da colisão. Então a gente vai ficar com massa do A, 2m, vezes a velocidade do A, que é 4, e está no sentido positivo, então mais 4, tá? Mais a quantidade de movimento do B, que é massa do B, vezes a velocidade do B. Opa, do B está no sentido negativo, tá para o contrário, ó. Então aqui vai ficar menos, vezes a velocidade do B, que agora é menos 1, uma vez que ela está no sentido contrário, tá? Então, ó, a gente fica com massa de A mais massa de B, vai dar 3m, vezes V, igual 2 vezes 4 dá 8m, menos m. Então, a gente fica com 3mv igual a 8 menos m dá 7m. Morre o m, passo 3 dividindo, v igual a 7 sobre 3 metros por segundo. Só para dizer que eu te dei algum valor, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora. 7 dividido por 3 vai dar 2,33. Aproximadamente 2,33 metros por segundo. Mais ou menos assim. Tá? O que isso significa, né? Que eu tô com uma velocidade um pouco abaixo da velocidade mais alta que tinha e um pouco acima da velocidade mais alta que tinha. Mas olha, isso não é garantido não, isso vai depender de como a colisão aconteceu. Outra coisa que a gente descobriu, depois que nós calculamos, a velocidade deu mais. Olha só que loucura. Se essa velocidade está positiva, quer dizer que ela está no sentido do referencial que nós adotamos. Não tem nenhum problema. Ó, o sinal no resultado é problema, tá bom? Problemas. Se tiver positivo, bateu com referencial. Se tiver negativo, não bateu com referencial. Você troca. Esse último sinal que você encontra é problema. Então aqui deu positivo. Quer dizer então que a velocidade está para a direita e vale 2,33 metros por segundo, tá? Por que 3? Ah, porque eu somei, ô Giovana, as massas de A e de B. A massa do A, olha aqui, ó, é 2m e a massa do B é m, né? Então, 2m mais m vai dar 3m, tá bom? Posso ter falado rápido demais aí, foi mal.
tá? Então 3m porque eu somei as duas velocidades. Tudo jóia? Filé, meu povo. Então, ó, observe que numa colisão como essa, o sentido da velocidade final não tem que ser o sentido da velocidade maior, tá? Guarde isso no seu coração. A velocidade final ela estará no sentido da maior quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a combinação massa-velocidade. Então, a quantidade de movimento, no meu exemplo aqui do corpo A, é mais alta que a quantidade de movimento do corpo B, tá bom? Então, por esse motivo, a quantidade de movimento do maior é o que vai acabar sendo predominante, vai acabar sendo determinante, tá bom? A quantidade de movimento do A é maior, está para a direita, então o resultado tem que ficar no sentido da quantidade de movimento que for maior, uma vez que o coeficiente de restituição é igual a zero. Tudo bem, gente boa? Tudo beleza? Dificuldades até aí, trauma, dúvida, pânico, vontade de morrer, vontade de gritar. Essa parte aqui é uma parte extremamente chata mesmo do nosso conteúdo, ela vai te dar mais trabalho, tá? Os exercícios resolvidos do seu material, eu vou colocar alguns daqui a pouco, tá? Até o meio-dia eu disponibilizo eles. Tive problema aqui com o upload, tá bom? Mas vou colocar eles até o meio-dia. Já tá fazendo um upload aqui, deve acabar daqui a pouco, tá? Mas de qualquer maneira, esses dois exemplos que nós fizemos aqui são o suficiente para você conseguir resolver qualquer situação envolvendo o fenômeno de colisões, tá? A coisa pode ficar mais complicada um pouco ou não, a depender do caráter interpretativo que você vai dar para o problema, tá? Mas em geral, a metodologia, digamos assim, é essa que a gente discutiu aqui, tá bom? Então, espero que esse nosso primeiro encontro aí pelo YouTube tenha dado certo, espero que tenha sido interessante para vocês. A qualidade do sinal melhora um bocado, eu acho que isso já melhora a nossa vida, né? Nossa boa vontade já melhora bastante, ninguém quer assistir nada tremido ou com atraso, né? E continue estudando forte, tudo bem? A gente está no dia 19 de junho, eu não sei quais de vocês estão pegando firme. Eu acho que a galera que acorda a esse horário para assistir a aula ao vivo do Wilton tá pegando firme, né? Tá estudando forte com o negócio. Então, nessa altura do campeonato, você já deve estar sentindo algum cansaço. Até porque ficar assistindo aulas por vídeo aula é muito cansativo, enche o saco mesmo, mas não deixa a peteca cair, tá? Não perca o seu ritmo. Se você estiver se sentindo muito cansado, segura um pouco, remodela seu ritmo de estudo, mas não pare de estudar. O seu objetivo não é passar de ano, não é chegar ao final do semestre. O seu objetivo é fazer uma prova de vestibular que, infelizmente, nem data para ocorrer tem, né? As provas de São Paulo, por exemplo, já abriram consulta pública para quando vai ser a melhor oportunidade. Não duvido que a UNB faça a mesma coisa daqui a um tempo. O Enem já está com essa consulta pública também encaminhada aí, tá bom? Então, mantenha o seu ritmo de estudo, por mais difícil que seja, até porque quando as aulas voltarem, ainda tem isso, quando as aulas voltarem, a gente vai ver uma revisão enorme dessas coisas que a gente já estudou. Então, você vai olhar para aquilo e pensar, puta que merda, o que eu tô fazendo aqui, né? Tô vendo tudo de novo. Inevitavelmente você vai ver tudo de novo, vai ficar de saco cheio. E isso não tem a ver com ver tudo de novo, isso tem a ver com estar cansado, tá? Então, mantenha o seu ritmo, continue estudando, a situação tá difícil para todo mundo mesmo. E foi um prazer enorme, espero que a gente se encontre de novo na aula que vem. Valeu, tchau, tchau, aquele abraço. Eu vou pro Zoom agora, tá bom? Vou ficar no Zoom mais uns 5 minutinhos aí. Se você quiser perguntar lá, pode perguntar. Vou responder umas perguntinhas que tem lá também, tá bom? Tchau, tchau. Falou.